A igreja até tentou, mas não conseguiu. All Hallows Eve, o Dia de los Muertos, Halloween, ou para nós, pagãos, Samhain. Bom, a Igreja Católica tentou usurpar, destruir, apagar Samhain, o maior festival pagão dos últimos séculos. Conseguiu de um jeitinho que sai pela culatra. Eu vou explicar melhor durante o vídeo o que era Samhain, o que eles resolveram transformar e, bom, vamos agradecer ao Papa, né? Bom, para situar melhor, vamos falar do povo celta lá na Europa, conhecidos também como as tribos do norte. Para começar falando da apropriação, vamos voltar um pouco na época onde tudo era belo, tudo era bonito, nos grandes festivais que cultuavam a natureza do povo celta, né, que foi o povo mais conhecido, o povo lá do norte da Europa, os irlandeses, os germânicos. Vamos falar desse pessoal e como eles comemoravam o último banquete. Eles comemoravam o final da estação, o final do verão, o final de muitas coisas. Bom, eles comemoravam o último dia do verão, a última colheita, a troca de estação e um ano novo, porque naquela época o ano novo era comemorado bem no finalzinho de outubro, também conhecido como o final do outono e a entrada do inverno. Hoje em dia é conhecido essa troca de estação mais um pouco pro final do ano, lá para dezembro, né? Dia 21 de dezembro, que marca a entrada do inverno ou do verão, dependendo de onde você está. Porém, para quem já morou fora ou para quem manja das estações do ano, essa época, a entrada de novembro, já começa a nevar. E naquela época não era diferente. Já estava nevando nessa época. Então, eles já tratavam esse ápice do outono, que a gente chama como ápice do outono, o final da estação, a entrada do inverno. Porque hoje em dia a gente comemora a entrada do inverno quando já tá muito frio lá na Europa, né? Na parte norte. Porém, eles já comemoravam isso um pouco antes, antes de entrar. Então, eles faziam a última colheita, onde eles guardavam tudo, estocavam tudo para o grande inverno. E era nessa época. Então, já parte daí, quando eles estavam comemorando e por quê. E o passado se sustenta de lendas. E naquele povo não é diferente. Naquela época, eles acreditavam que existia o véu fino entre os mundos e que o motivo do porquê ficava frio e as coisas morriam e ficavam escassas, que as noites ficavam mais curtas, os dias se tornavam mais sombrios, era por causa desse véu que deixava a morte entrar, né, no nosso plano astral. Por isso que ele apodrecia o solo, matava as plantas, né? Os animais dormiam por longos tempos e não se via pássaros no céu. Eles acreditavam nessa coisa mitológica de que os monstros eles andavam nessa época, no inverno, no frio, onde tudo é mais triste, tudo é mais depressivo. Então eles tinham esse tipo de crença. Então daí surgiram algumas superstições daquele povo. A primeira era que naquela época, depois do grande banquete, eles se escondiam da morte. E como eles se escondiam da morte? Eles se fantasiavam de morte. Porque assim, já assistiram The Walking Dead? Eles querem passar pelo zumbi, eles se enchiam de carne podre pra eles não cheirarem como humanos, cheirar como zumbi. E naquela época eles tinham um pensamento semelhante. Então, se o véu estava mais fino, hoje, assim, né, nos últimos séculos, a gente tem um entendimento de que a gente pode passar para o outro lado, através de meditação, de jogos, né, a gente tem um contato maior com outros planos, até ver OVNIs, talvez.
Mas naquela época eles pensavam totalmente o oposto, que era eles que vinham até a Terra. E isso abriu precedente para várias e várias histórias, filmes, séries, que no Halloween os mortos entram na Terra. Então eles se fantasiavam e colocavam coisas feias, tipo guirlandas na porta, e também faziam espantalhos para afugentar esses monstros. Não só afugentar os monstros, mas tipo, estou aqui, já tem dono. Ou sou um monstro igual, entendeu? Era mais ou menos essa coisa assim, que eles queriam meio que se enturmar, dar uma tapeada nos mortos que estariam passando daquela noite. Eu vou começar contando um pouquinho do que aconteceu de todas as partes naquela época e depois eu faço, né, a comparação, mas vocês já entenderam onde eu quero chegar. Outra explicação para essa época triste e solitária também tem a ver com a mitologia da religião da época, que era onde o deus cornífero, o deus dos animais, ele falecia, ele virava o senhor das profundezas, ele saía do lado da deusa e ele morria e ia para o submundo, tendo plantado a sua semente na deusa. Em Beltane, isso vai estar para acontecer, então já aí, ó, tem uma roda do ano explicativa, né, que se você for lá nos meus vídeos você vai manjar. Enfim, ele viaja ao submundo, né, às profundezas, por isso que ele, o deus Sol, se vai. E a deusa de luto deixa a terra falecer, se tranquilizar, porque ela está em uma grande tristeza. Então ela espera o retorno do deus no seu ventre e com grande tristeza. Por isso que a terra não é fértil, né? Por causa do inverno. E também por isso que os dias de lua, né? Que são as noites, elas são mais longas nessa época, porque é a deusa que predomina. Então existia essa parte religiosa e a parte de lenda urbana que tinha tudo ao redor dessa época. Então chegou o quê? O pessoal católico, né, apostólico romano, o pessoal lá do sul da Europa, resolvendo fazer o quê? Vou catequizar todo mundo. Todo mundo agora vai ser cristão. E foram espalhar a palavra de Cristo pra Europa toda, tá? Foram lá e fizeram isso. E as pessoas, até que umas falam assim, olha, ele foi um Deus que venceu a morte, né? Jesus morreu e ressuscitou. E algumas pessoas falam assim, ah, legal. Eu acredito, então. Então, né? Porém, sempre chegava dia 31 de outubro e o que acontecia? Opa, última colheita, último festival do ano, vamos lá, acabando aqui essa season. E os católicos ficavam tipo, e meu Jesus não vale nada pra você, tá tirando, né? E aí eles ficaram olhando aquilo, tipo, a gente tem que fazer alguma coisa. E eles fizeram, ao longo dos séculos, eu vou falar isso depois no Natal também, como eu falei na Páscoa, de que todo feriado que eu digo assim, uma grande comemoração que as pessoas estavam acostumadas a fazer naquela época, eram de origens pagãs, os católicos resolveram colocar comemorações cristãs para tapear o povo pagão. Ou seja, opa, festival aqui do inverno, aí eles vão falar assim, Natal, Jesus. E aí eles foram gritando mais alto, mais alto, mais alto, até que o Natal virou o nascimento de Jesus. Sendo que, de início, Jesus nem nascia no dia 25 de dezembro, mas isso eu vou deixar pro Natal, tá? Só me lembrem. Isso foi o que aconteceu com a Páscoa, né? Ressuscitou e tal, a deusada Bridget. Então, com o Halloween não podia ser diferente. Eles tinham um feriado chamado Dia de los Muertos, né? Conhecido como o Dia dos Mortos, né? Para honrarias aos que se foram. Era em uma outra data, né? Porém, depois da Santa Inquisição, um padre chamado Gregório III, um papa chamado Gregório III, resolveu
mudar a data. Era lá, eu acho que dia 5 de maio, e ele colocou para o dia 1º de novembro, onde fariam honrarias aos ancestrais que se foram, as pessoas que se foram. Século XIX, Gregório, Papa III, resolveu colocar dia 1º de novembro, Dia de los Muertos. Esse feriado ele ocorre em outra época, onde muitos cristãos continuam comemorando na outra época, porque eles já entenderam o que é. Porque assim, eles pegaram a Páscoa, eles pegaram o Natal e não tinha mais nada para colocar naquela festa em dezembro, em outubro, onde as pessoas ficavam comemorando todos os anos. E a Igreja Católica não conseguia lidar com isso. Eles não conseguiam tirar essa ideia de que o festival mais famoso do ano não era cristão. Então ele foi lá e acabou com isso no século XIX. Ele foi lá e falou assim, acabou. Um dia antes, Dia de los Muertos, eles atrelaram no dia 1º de novembro. Então, o festival pagão continuou sendo All Hallows Eve, que significa a véspera do Dia de Todos os Mortos. Então eles continuaram comemorando Halloween. Tipo, e Halloween vem de Hallows. All Hallows Eve, Halloween, entendeu? Então, Halloween vem de All Hallows Eve, que é o festival do Dia dos Mortos, né? Um dia antes. Eve significa véspera. Então, a véspera do Dia dos Muertos. Então, eles não conseguiram. Vamos lá. Trick or Treat, que é o Doces ou Travessuras, foi criado nos Estados Unidos. Naquela época, eu já fiz um vídeo sobre isso, da história do Halloween. Vou deixar também linkado, vou deixar vários vídeos linkados que eu falei. Onde, na verdade, eram nabos, porque eles comemoravam na Europa. Nos Estados Unidos não tem nabo nessa época do ano. Então, a coisa mais semelhante onde eles podiam fazer pinturas lá e cravar os negócios era uma abóbora, então passou a ser abóbora. E como ficou conhecido o Dia das Bruxas? Por causa da Inquisição, quando eles falavam em se fantasiar, porque aqueles costumes daquela época, eles vieram pra cá. Então, não tinha, tipo, serial killer nem nada. Eles tinham, tipo... O que eles tinham de monstro naquela época eram bruxas que eram semelhantes ao ruim, ao adoradores do diabo, essas coisas. Então, por isso que ficou conhecido como o Dia das Bruxas, porque naquela época, depois da Inquisição, eles estavam se fantasiando de bruxa naquela época onde eles se transformavam de monstros, por causa que a Inquisição matava e perseguiam mulheres que eles consideravam ser bruxas ou aliadas de Satã. Então, ficou conhecido pelo Dia das Bruxas por causa dessa maneira. Então é legal dizer que não, a Igreja Católica não conseguiu. Esse feriado, que não é um feriado, é a data mais importante pagã, que por Claudinei Prieto é conhecido agora no Brasil, né? Nos últimos tempos ficou conhecido no Brasil como realmente o Dia das Bruxas, né? Para honrar todo o pessoal aqui que não liga para isso, né? Então é uma festa pagã que todas as classes, todos os tipos de bruxas se reúnem para comemorar esse dia. Por isso que eu digo, não importa se você está no hemisfério sul ou hemisfério norte, se você comemora a roda mista, a roda do sul, comemore o Halloween como honraria a todas as bruxas, tá? Magos, feiticeiros, essa é uma data bem importante. Então, orgulhosamente, nós podemos falar que a Igreja Católica não destruiu o Halloween. Tentou. Mas como o dia de finados, né, tipo, o dia de finados superaria o maior festival pagão, né? Eles tentaram com o Natal, conseguiram, mas, tipo, who cares about Christmas, né? It's Halloween, bitch. Se você gostou, comemora o Halloween, tá? Me fala aqui o que você vai fazer, o que você gosta de fazer no Halloween. E nos vemos no próximo vídeo, porque amanhã é dia 1º. Ah, deixa eu falar. Nós temos a lua azul. Lua azul é quando temos 2 luas cheias no mesmo mês. E isso acontece, tipo, a cada 30 meses. Então é bem raro. Comemorem a lua cheia de Halloween, Beltane ou Samhain. Comemorem que vai ser o quê? Especial. Então, se você tem alguma coisa pra me falar, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho porque é vídeo todo dia. E nos vemos no próximo vídeo. Marry me too again.